nos exaltamos, Senhor, meu Pai. Deus, que o Senhor Jesus venha fazer, Senhor, a grande obra que você já está fazendo, Pai. Te apresentamos o teu servo, Senhor. Que o Senhor venha usar ele com a autoridade que você tem usado. Usa ele mais e mais para falar conosco nessa noite, meu Pai. Deus, que nós venhamos se alimentar da tua palavra nesta noite. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Querido, você já está de pé? Quero que você abra a sua Bíblia Sagrada em 1 Coríntios capítulo 11, verso número 17. Aleluia. Enquanto os irmãos procuram, eu quero aqui neste momento agradecer aos irmãos que contribuíram ali, né, graças a Deus, com o seu valor, aleluia, para nós pagar a segunda parcela das panelagens de som ali da igreja de Luiz Alves. Que Deus possa multiplicar, que Deus possa dar em dobro tudo aquilo que vocês têm feito pela obra do Senhor. Amém, glória a Deus. Sou grato a Deus, aleluia, por cada irmão que tem abrido a mão para a obra de Deus. Eu falo por experiência própria, eu e a missionária Renata, nós abrimos muita mão para a obra do Senhor, irmão. E Deus sempre tem nos surpreendido. Glória a Deus. Aleluia. Não é para a nossa glória, não é para a glória da minha esposa, mas, aleluia, tem que fazer alguma coisa para a obra de Deus, ela não se importa com valores, não, irmãos. Aleluia. E Deus sempre tem nos abençoado. Prova viva, aleluia, é tudo aquilo que o Senhor tem feito para ela, para mim, no meu trabalho. Glória a Deus. Deus me colocou no setor, aleluia, por mais que seja, aleluia, um lugar, aleluia, de cobrança, mas, aleluia, não passa para nada. Então, graças a Deus, só procura, né, graças a Deus. E muitas vezes a obrigação que vem é para chamar a atenção dos seus colegas, mas eu não chamo, né, graças a Deus. Só se tiver algumas coisinhas que não podem, né, ir. Então eu sou prova viva disso, irmão, porque eu sempre abro a mão para a obra do Senhor. Muitas vezes a gente deixa de comprar algumas coisas para nós, para suprir a necessidade da obra do Senhor. Então, aleluia, que nós possamos todos os dias nós abrir a mão para a obra do Senhor, irmãos. Porque eu sei, aleluia, que eu não estou fazendo para o homem, não estou fazendo para mim mesmo, estou fazendo para a obra do Senhor. Prova viva, aleluia, é a obra do Senhor lá na cidade de Luiz Alves. Começamos com um ponto de pregação, aleluia. E hoje nós temos lá a sala, aleluia, onde estava uma bênção de Deus, aleluia. Então, que nós possamos todos os dias dizer: Senhor, eis-me aqui, faz, aleluia, conforme o teu querer. Porque eu sei, aleluia, que o meu coração é aplicado para a obra do Senhor. Aleluia. Aleluia. Seja sensível à voz de Deus. Amém, querido? Então, muito obrigado, aleluia, pela, aleluia, o carinho, aleluia, que vocês têm feito pela obra do Senhor e pelos valores que vocês contribuíram. 1 Coríntios capítulo de número 11, verso 17, que diz assim, ó: Nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porquanto vós ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vós reunir na igreja, e eu em parte eu creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecido em vosso meio. Quando, pois, vós reunir no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Porque ao comeres, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus? Envergonhais os que não têm. Que vós direi? Louvar-vos eis? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor, aleluia, o que também vos entregueis, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazeis isto em memória de mim.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazeis isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão, beberes esse cálice, anunciar a morte do Senhor até que venha. Por isso, aquele que come o pão e bebe o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e bebe do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, e come e bebe, juízo para si. Aí agora no versículo 30 diz assim, irmãos: eis aí a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos o que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seremos julgados. Mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunir para comer, esperais um pelo outro. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunires para juízo. Quanto às demais coisas, eu vos ordenarei quando for ter convosco. Toma seus assentos. Não vamos demorar, apenas para relembrar. Aleluia, a ceia do Senhor. Aleluia. Irmãos, nós sabemos que a ceia do Senhor, ela é algo, aleluia, que deve ser refletido. A ceia do Senhor é algo tão importante, irmão, na vida do cristão, embora você que aqui está nesta noite, muitas vezes aquela pessoa que não participa da Santa Ceia chega a comentar, dizer: hoje não vou no culto de Santa Ceia porque não vou participar. Aleluia. Mas não é isso que o Senhor quer. Aleluia. Não importa, aleluia, se você está no culto de Santa Ceia, aleluia, mas você está ouvindo a palavra de Deus, você está sendo alimentado pela palavra do Senhor, e Deus vai estar trabalhando, aleluia, naquilo que você precisa. Aleluia. E quando nós olhamos para esta palavra, nós vimos que Paulo, aleluia, que a igreja de Coríntios estava vendo alguns problemas, estava vendo, aleluia, alguns conflitos, algumas divisões, como hoje, aleluia, no mundo que nós estamos vivendo, existe isso no meio do povo cristão, irmão, e não deveria acontecer isso. Jamais nós permitiria isso acontecer no meio do povo de Deus. Divisão, que é a coisa mais feia, que é a coisa mais triste. Um povo dividido, um povo que pensa só em si. Aleluia. E a igreja de Coríntios era uma igreja, aleluia, bem sucedida financeiramente. Tinha aquelas pessoas que tinham condições financeiramente, e tinha aquelas pessoas que não tinham condições financeiramente. Aleluia. Mas se é uma igreja, se é um corpo de Cristo, aleluia, deve ser compartilhado um com o outro. Aleluia. Mas nós estamos vivendo isso, cada um para si. Venha a vós o vosso reino e vós nada. Aleluia. Mas quando Paulo ele vai instruir, ele traz uma instrução, aleluia, quanto a respeito da celebração da Santa Ceia, que ela não pode ser feita de qualquer maneira, ela não pode agir de qualquer maneira, e eu não posso participar de qualquer maneira. O que nos afasta, eu e você, da Santa Ceia, não é, aleluia, um momento de estresse que você passou dentro da casa com os filhos, não é um momento de estresse que você passou, aleluia, com o seu marido, que isso vai te impedir de você participar do corpo e do sangue de Cristo. O que vai te impedir, aleluia, é quando eu estou agindo de má fé, pecando diante da palavra de Deus. É o pecado, isso me afasta. Aleluia. E tem pessoas que participam da mesma forma, participam da Santa Ceia. Porque o pastor, aleluia, não pode chegar e olhar para o irmão, para o membro e dizer: ó, você não pode participar. Aleluia. E quem conhece o teu coração não sou eu, é Deus. Quem conhece a tua vida é Deus. Quem conhece os teus pensamentos é Deus.
Cabe você, aleluia, não estiver bem, chegar perante o pastor e dizer: pastor, hoje não quero a Santa Ceia, não quero tomar a Santa Ceia, aleluia, porque pequei, aleluia. Vamos orar e vamos pedir a Deus para que o Senhor venha ter misericórdia, aleluia, para que nós não sejamos condenados com o mundo, que não tem conhecimento, que não tem entendimento e não sabe decidir, aleluia, a importância da palavra de Deus. E quando Paulo vai dizer, aleluia, nisto porém, embora Paulo não estava presente nesse dia, aleluia, mas Paulo acabou sabendo que estava havendo divisão entre os irmãos, e isso é uma coisa totalmente feia. Paulo jamais iria permitir isso dentro da igreja de Deus. Da mesma forma, é nos dias de hoje, nós não podemos permitir, aleluia, isso dentro do povo de Deus. A contenda, a divisão, aleluia, um querendo ser melhor do que o outro, um tem condições, o outro não tem, aleluia, porque eu tenho condições, eu tenho que sentar aqui em cima, porque eu tenho condições, eu tenho que ser mais visto, de maneira nenhuma. Porque naquela época, aleluia, cada um fazia e trazia a sua própria ceia. Glória a Deus. Aqueles que tinham condições traziam um jarro já de vinho, aleluia, de suco, que seja, aleluia. Outro trazia um pão de forma e eles faziam a sua própria ceia. Mas aqueles que não tinham condições ficavam abismados, ficavam a admirar aquilo, aleluia. E para eles que não tinham condições seria algo totalmente ridículo. É isso que Paulo vai dizer na sua carta. Nisto, porém, que vós prescrevo. Paulo escreveu uma carta. Aleluia. Alguém, aleluia, passou para o apóstolo Paulo, Paulo, está acontecendo isso na igreja de Coríntios. Aleluia. Está havendo divisão entre os irmãos. Aleluia. Então, por isso que imediatamente Paulo escreve a carta dizendo: nisto, porém, que vós prescrevo, não vos louvo, porquanto vós ajuntais não para melhor e sim para pior. Em vez de vocês melhorar, vocês estão piorando as coisas. Aleluia. Então, por isso que ele diz: nisto, porém, que vós escrevo, não vos louvo, não posso dar os parabéns a vocês, porque vocês estão agindo mal. Isso não é a atitude de um cristão. Existe hoje, irmãos, a nossa ceia na nossa igreja Resplandecer de Deus. Quando você pega a partícula do corpo do Senhor, você espera dar a ordem. Tem lugares por aí que é totalmente diferente. Você já pega a partícula do corpo e você já bota na boca, você já come, e já vem outro e já dá o sangue e a pessoa já toma e acabou-se. Aleluia. Isso é totalmente errado, é falta de educação. Aleluia, você tem que esperar. Por isso que Paulo vai dizer lá no finalzinho: esperais um pelo outro, até que seja dada a ordem. Isso diz o quê? Uma igreja organizada. Deus, Ele é organizado. Deus gosta das coisas organizadas. Assim na sua casa, como fosse na sua casa, você gosta das coisas bem organizadas. Aleluia. Assim é a casa de Deus. Nisto, porém, que vós escrevo, não louvo, porquanto vós ajuntais, aleluia, no mesmo lugar, no mesmo ambiente, aleluia, de adoração a Deus, de prestação a culto a Deus, porém, aleluia, vocês estão agindo não de acordo com nossos ensinamentos. Por isso que a Bíblia diz: cresceis na graça e no conhecimento. Por isso que a igreja ela tem que ter um pastor para ensinar, aleluia, aleluia, como a igreja deve proceder, aleluia, no evangelho e na casa de Deus. Tanto na casa de Deus, que é mais ainda, com mais reverência, a casa de Deus. O que nós não podemos perder é o foco, aleluia, a ordem, a decência na casa de Deus, porque na casa de Deus é tudo. Por isso que o pastor de Deus nos zela pela casa do Senhor, por isso que na casa do Senhor, por isso que na igreja Resplandecer de Deus o pastor não permite comer dentro do salão, a não ser uma criancinha, e também eu não posso ser embora. Mas a nós que somos adultos, que conhecemos, temos entendimento, casa do Senhor é casa de adoração a Deus. Aleluia.
Porque aqui nós estamos prestando culto a Deus, um culto racional. O que significa culto racional? É um culto com entendimento. Tu entende que aqui é a casa de Deus, aonde é servido o melhor alimento, a palavra de Deus. Então por isso que Paulo vai dizer, não para melhor, e sim para pior. Isso vai levar a uma decadência espiritual. Isso vai haver divisão entre os irmãos. Vai haver murmuração entre alguns irmãos, em parte eu creio. Mas, aleluia, isso importa que haja entre vós, porque os que são sinceros, que têm um coração sincero, voltado à palavra de Deus, voltado às coisas do Senhor, se manifesta. Aleluia. E não se mistura com isso. Porque ele diz assim, ó, porque antes de tudo estou informado. Então Paulo não estava presente na igreja. Paulo não estava presente naquele momento. Então a notícia chegou até ele, aos ouvidos dele. Porque ele diz, porque antes de tudo eu estou informado, aleluia, a vós, aleluia, haver divisão entre vós. Estava havendo já a divisão. É como se fosse aquele grupinho de pessoas que tinham condições financeiramente. Hoje não é assim. Aqueles que têm condições financeiramente, que investem na obra, é mais privilegiado na casa do Senhor. Aleluia. É mais honrado, é mais visto. E é isso que Deus quer? Não, de maneira nenhuma, irmãos. Temos que tratar todos iguais. O pastor Adriano procura tratar todos iguais. Se tiver que chamar atenção, vai ser chamada atenção e pronto. O pastor Adriano não é melhor do que vocês, apenas, aleluia, o pastor Adriano ocupa um cargo, aleluia, que é mais elevado, aleluia, uma posição de autoridade, mas é mais cobrado ainda diante do Senhor. Porque eu tenho que saber conduzir o povo de Deus. Por isso que a Bíblia diz, aleluia, o meu povo perece por falta de conhecimento. E em muitos lugares o povo está perecendo. Aleluia, porque os líderes não ensinam. Aleluia, como a palavra de Deus manda. Que Santa Ceia, irmão, eu já vi em lugares, irmãos, que os pais pegam o copo do sangue, aleluia, que é o suco depois, é simbolizado o sangue. Eles tomam um pouquinho, aí a criança está ali puxando, sabe, né? Puxando aqui a roupa da mãe, aí a mãe olha, cuida, toma um pouquinho e dá para a criança. Falta de conhecimento, espera. Coisa, vai lá, o que estiver na frente lá, vai lá, pega o suco que sobrou lá, não da bandeja que sobrou, tem que queimar. Mas lá da jarra que não foi apresentado, não tem criança, não tem importância. Mas antes disso, aleluia, nós que somos adultos, que temos entendimento, temos que tomar. Criança espera, que a criança acha que aquilo ali é um suco. E quando é apresentado, é algo simbólico, simboliza o sangue e o corpo de Cristo. Então por isso que Paulo está dizendo, porque antes de tudo estou informado, eu fui informado a haver divisões entre vós. Haver divisões, na casa de Deus não pode haver divisões. São aquelas pessoas que tinham condições financeiramente, então eles faziam a sua própria ceia. Aqueles que tinham condições traziam já uma jarra de suco, ali de vinho, outro já um pão grande, e fazia a sua própria ceia. A ceia é minha, é algo particular meu. E não é a ceia do Senhor. Aleluia. Por isso que Paulo está dizendo, porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vós reuni na igreja. Em parte eu creio. Quando vós reuni na igreja, em parte eu creio. Mas aí no versículo 19 ele fala, porque até mesmo importa que haja, aleluia, partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Para que aqueles que realmente buscam a Deus, irmão, se tornem, aleluia, conhecidos. Que aquele realmente tem buscado a Deus. Que realmente aqueles têm se humilhado na presença de Deus. Aleluia. E aqueles que não tinham condições ficavam olhando. Mas aí Paulo ele vai instruindo a igreja. Então o pastor ele tem que ir instruindo a igreja.
aleluia, como deve marchar, como deve proceder, como deve agir, aleluia, nos cultos, aleluia, na Santa Ceia. Esse é o papel, aleluia. Por isso que Paulo imediatamente já escreveu a carta e enviou a carta para que os líderes lessem e chamassem a atenção. Então aqui Paulo está trazendo uma advertência, está advertindo: cuida, cuida. Quando vós, pois, vós reunir no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Não é a ceia do Senhor que comeis? Ou vocês estão comendo uma comida para encher o estômago? Isso não é uma comida, gente. Isso é a ceia do Senhor que deve ser refletido. Glória a Deus. É a ceia do Senhor que deve, aleluia, analisar que isso pode trazer consequências. Quantas pessoas estão participando de pecado por ter vergonha de chegar e confessar, ou até mesmo chegar a procurar o pastor e dizer: pastor, aleluia, eu estou em pecado, eu pequei. Como eu já falei, o que nos afasta da Santa Ceia não é você, aleluia, passar um momento agitado no dia. Hoje, né, já aconteceu, acontece, mas não é momento de você participar, porque a Santa Ceia, ela é algo espiritual, é um fortalecimento para a nossa alma. Aleluia. Quando pois vós reunir no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? É isso que Paulo está dizendo. Não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo? O corpo, aleluia, e o sangue de Cristo? E por que está havendo divisão entre vós? Por que vocês estão agindo, aleluia, como menino, como criança? Que não tem entendimento, que não entende, que não conhece. Mas vocês, aleluia, que são racional, que já entendem, que já conhecem, aleluia, que é a ceia do Senhor, aleluia, e que deve ser compartilhado um com o outro. Mas aí no versículo 21 ele fala: porque ao comeres, cada um toma antecipadamente. Está vendo? Porque ao comeres, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. A sua própria ceia. A ceia é minha. A ceia não é do Senhor. A ceia não é de vocês. Estou fazendo a minha ceia. É isso que pode estar. Está errado. Aleluia. Toma antecipadamente a sua própria ceia. A sua própria ceia. Porque era o costume deles. Mas era para eles compartilhar, se eles tinham condições de trazer, aleluia, fazer a sua ceia, e aqueles que não tinham condições, era para eles compartilhar com aqueles que não tinham condições, porque a igreja era uma igreja, aleluia, que tinha pessoas com condições financeiramente, mas também tinha pessoas que não tinham condições. Assim era o mundo que nós estamos vivendo hoje. Tem pessoas que não têm condições, aleluia, mas tem pessoas que têm posses. Aí já é tratado diferente. E as lideranças agem dessa forma. É uma coisa que eu acho engraçado. As próprias lideranças pegam nisso. Aleluia. A nossa ceia é o ego. Aleluia. Não tem coragem. Por quê? Porque vai mexer no isso aqui, ó. Mas não é isso que Deus quer. Aleluia. Mas aí Paulo já não. Paulo foi bem categórico. Paulo foi bem firme. Porque nas suas palavras, nos seus ensinamentos, nas suas doutrinas, Paulo sempre foi, aleluia, alguém que sempre doutrinou a igreja de Cristo. Ensinou. Doutrina significa ensinar. É ensinar como deve viver, aleluia, para agradar a Deus. Vocês não estão aqui para agradar o pastor Adriano, aleluia, vocês estão aqui para agradar a Deus, mas vocês estão aqui para obedecer ao anjo da igreja. Porque se vocês não obedecerem o pastor que vocês vê, não vem me dizer que vocês vão obedecer a Deus que vocês não vê. Aleluia. Então quando o pastor fala, não faça isso, não faça aquilo, faça. Enquanto estão, aleluia, na igreja, a resposta de Deus, nós temos normas, nós temos princípios e nós temos palavras. Aleluia. Mas lembra de uma coisa, guarda o temor do princípio da palavra de Deus. Não importa, aleluia, se de repente Deus pegou,
é como se diz, o meu tempo acabou aqui. Tudo bem, tem esse hábito, né? Deus está mandando eu sair daqui. Você não vai encontrar isso na Bíblia, irmãos. Não. Isso é do ser humano. Eu chegar perante o presbítero Adelmo, o presbítero Adelmo, a partir de hoje, não congrego mais com o Senhor, meu tempo acabou aqui, Deus falando comigo que o teu tempo. Para de palhaçada, né, irmão? Isso não existe perante a Bíblia. Você não vai encontrar de Gênesis Apocalipse isso, irmãos. Presbítero Adelmo, foi muito bom congregar com o Senhor. Mas o Senhor tem um jeito, eu tenho um jeito. E para nós não haver conflito, então é melhor eu parar por aqui. É assim, fica mais bonito. Mas não chegar perante o presbítero. Deus falou comigo. Encerrou meu trabalho por aqui. Encerrou o trabalho? Você nem fez nada ainda. Agora que está começando o trabalho, não fez nada ainda. E vai me dizer que Deus... Irmão, vamos ser realistas na palavra de Deus. Vocês não vão encontrar, cheio de irmãos. Olha, quando alguém fala alguma coisa, irmão, aonde está o respaldo bíblico para isso? Não. Tem. Então me mostra onde está escrito. Tem respaldo? Se tiver respaldo bíblico, te dou nota 10. Porque tudo que nós fizemos, irmãos, tem que ter respaldo bíblico. Deus, preste bem atenção que o pastor Adriano vai falar aqui. Deus, ele vai nos condenar por aqui está, pelo que está escrito. Deus vai trazer em juízo cada um, eu e você, pelo que está escrito. Glória a Deus, é verdade. Aleluia. Tem muitas pessoas que vão deixar de entrar no reino de Deus, irmão, por uma simples palavra e não amar o seu irmão. Porque a própria palavra de Deus diz, irmãos, que se eu não perdoar o meu irmão, se eu não perdoar a minha irmã, nem a minha oferta não é recebida. Nem a minha oferta. E muitas vezes nós se iludimos com isso, né? Mas olha o que Paulo diz. Porque ao comer, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. A quem tem fome, olha só, a quem tem fome, a passo que há também quem se embriague. Então no 21, ele está dizendo que cada um, aleluia, estava comendo a sua própria ceia. Porque ao comer, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. A quem tem fome, ao passo que há também a quem se embriaga. Chegava até a ficar embriagado de tanto que bebia. E outros porque tinha bastante fome. Parece que não tinha mais comida em casa. Comida ao ponto de se embriagar. Não tem... Aí Paulo traz essa advertência no versículo 22. Não tendes porventura casa onde comer e beber. Se você quer comer, come em casa. Se você quer beber, bebe em casa. Na casa de Deus, não. Na casa de Deus é comunhão. Nós temos que ter comunhão, irmão. A coisa mais bonita que o pastor Adriano gosta é a comunhão entre os irmãos. Aleluia. Mas aí ele vai dizer, aleluia. Menosprezais a igreja de Deus, estão menosprezando a igreja de Deus, envergonhais os que não têm nada. Estou envergonhando aqueles que não têm nada. Aleluia. Não é assim, irmãos, o que acontece no meio do povo de Deus. Menospreza aqueles que não têm condições. Aleluia. Isso é triste, isso é feio. Fica desprezando o irmãozinho que não tem condições, como já foi falado, falou o presbítero, né? Que chorava na presença de Deus. Hoje não se vê mais chorar na presença de Deus. O homem chorar é feio. Mas a coisa mais gostosa é quando nós choramos aos pés do Senhor e confessamos dizendo: Senhor, eu sou miserável pecador, miserável pecador. Que o Senhor venha ter misericórdia de mim. O Senhor pega toda a minha causa, toda a minha miséria e coloca em seu coração. Aleluia, porque eu não quero ficar para o dia do juízo final. Tem muitos crentes que vão ficar no dia do juízo final. Juízo final não é para crente.
Lembra disso, irmãos? Tem pessoas, irmãos, que quando eu vejo o pregador dizendo: olha, a igreja te prepara, porque nós vamos passar pela grande tribulação, em toda a igreja, aleluia, ela vibra lá embaixo, irmão. Que coisa errada. A Bíblia diz que a igreja de Deus, ela não passará pela grande tribulação. Nós não, Deus jamais irá permitir nós passar pela grande tribulação. Nós já estamos sendo aflitos, caluniados, perseguidos, aleluia, por amor ao Evangelho. Como que Deus vai permitir? Não existe. Aleluia. Mas seja uma igreja unida e jamais será vencida. Jamais vamos permitir, aleluia, criar divisões entre a igreja. Quando eu falo igreja agora, eu não estou falando da resplandecência de Deus, eu estou falando eu e você, irmãos. Que nós possamos ser abraçados pelo amor do Evangelho de Cristo. Aleluia. E refletir essa ceia. Porque Paulo está dizendo que vós direis louvar vós nisto, certamente não vós louco, não vós louco. Estão errados. Irmãos, tem igreja por aí que estão pegando até adolescente que nem tem idade e estão batizando, irmãos. O que é isso, meu Deus do céu? Não passa pelo discipulado, não traz a pessoa um conhecimento, aleluia, e já vai lá para criar movimento, aleluia. Vamos botar tudo na água lá e assim por diante, e a pessoa não tem nenhum conhecimento, irmão, da palavra de Deus. Isso é errado. Vamos deixar, aleluia, amadurecer mais. Vamos trazer ao discipulado, ao conhecimento e saber mostrar a realidade que Cristo está voltando. Deixa eu partir dela. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tem até pregadores esforçando as pessoas a aceitar Jesus, irmãos. Quer aceitar Jesus? Quer aceitar Jesus? E a pessoa chega, quero, mas eu quero para quê? Para que o pastor pare de pedir. O Espírito Santo de Deus é o que convence o homem do pecado. O Espírito Santo tem que convencer. Uma coisa mais bonita quando o pregador está pregando, seja quem for, está pregando aqui em cima desse altar, a palavra de Deus está sendo conduzida ao coração, e de repente o Espírito Santo de Deus vai lá no banco, pega ele e traz aqui na frente, e ele diz: eu quero aceitar Jesus. Aleluia. Aleluia. E as pessoas acabam pregando nas igrejas por aí para criar status. Olha, quem chega até no Facebook dizendo 1 mais 2 mais 3 são 6, 6 almas para Jesus. O que é isso, irmãos? Para que isso? Deus não precisa disso. A Bíblia diz que Deus é simples, é humilde. O Senhor quer, aleluia, discípulos que saiam anunciar o reino de Deus. Fala do amor de Jesus. Fala do amor de Jesus. Aí Paulo diz no versículo 23: porque eu recebi do Senhor, que vós também vós entregueis, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão, e tendo dado graça partiu, e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazeis isso em memória de mim. Aleluia. Então, meu amado, que vocês possam refletir, irmãos. Não se afasta de Jesus por nada, não troca Jesus por nada. Cuida para você não entristecer o Espírito Santo de Deus, irmãos. Cuida. Aleluia, Deus. Para você não blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, irmãos. E que vocês possam, aleluia, lutar para um dia nós morar com Ele, irmãos. Aleluia, eu creio. Por isso, aleluia, que nós se reunimos na ceia do Senhor e compartilhamos o mesmo prazer de adorar o nome do Senhor e participar do mesmo corpo e do mesmo sangue. Fica de pé. Aleluia. Oh, Jesus. Meus amados irmãos, vamos aí fazer a celebração da ceia. Eu quero convidar o presbítero Adelmo. Ele vai estar aí fazendo a consagração. Aleluia, lavar as mãos. Eu quero convidar, aleluia, o diácono Severino também para lavar as mãos. E hoje eu quero convidar, aleluia, o cooperador Inaldo. Ele vai lá, hoje ele vai servir os irmãos, glórias a Deus. Aleluia. Vai fazer um trabalho aí, glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. E nós vamos aí adorar o nome do Senhor. Vamos aí fazer uma oração. Você que precisa de uma oração, aleluia, agora é o momento certo de você estar
pedindo a Deus misericórdia, e que nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Mas não deixe de participar. Você que pode, você vai participar. Você que não participa, não fica triste. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas, Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu quero neste momento, Senhor Deus, apresentar a Tua igreja, aqueles que vão participar do corpo e do sangue de Cristo, Pai. E que neste momento, Senhor Deus, o Senhor venha abençoar. Perdoa todos os nossos pecados, todas as nossas falhas e todas as nossas iniquidades, Senhor. Toma este momento de vida, meu Pai, nas Tuas mãos, Senhor Deus, e nos fortalece. Pelo poder da Tua palavra, Jesus amado, em nome do Senhor Jesus. 301. Glória a Deus. Você que tem a árvore cristã. 301. Vem cear, o mestre chama. Vamos fazer um coral bonito para o Senhor. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Os irmãos que vão estar de pé, aleluia, os irmãos vão servir os irmãos. Aleluia. Aqueles que não vão participar, aí fica sentado, que daí os irmãos sabem que participa e quem não participa. Aleluia. Cristo já nos preparou, o manjar que nos comprou. Ele agora nos convida a ser ao fim, com celestial matar, e de graça Deus te dá, vem faminto tua alma, sacia a ceia, vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar, outros pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. E descemos ao voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus o volta outra vez para ti. Ao tomar a praia então, vem do fogo e peixe pão, é Jesus que nos convida, sem a vida. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar, outros pães multiplicou, aquele vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia. Meus amados irmãos, o presbítero vai pregar ali, graças a Deus. Aleluia, e vamos estar aí consagrando, aleluia, ao Senhor. E depois, aleluia, os irmãos estarão servindo vocês. Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, pedimos, meu Pai, que o Senhor transforme no teu corpo e no teu sangue, juntamente com a tua igreja, Senhor. O Senhor venha transformar, Papai do céu, pelo poder da tua palavra, que não será mais um simples pão, nem um simples suco, meu Pai, mas o teu sangue, o teu corpo, em nome de Jesus. Orando. Quem sedento se achar, venha Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. Vem da vida ao pão, que nos traz consolação, tudo preparado, já está. Vem cear, o mestre
E tendo dado graça, partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazeis isto em memória de mim. Igreja, como ministro da palavra de Deus, eu ordeno que você participe em nome do Senhor Jesus. Podeis participar. Amém. Glória a Deus. Aleluia. 39. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que dali ele que
Glórias a Deus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Mas existo todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão, beberes esse cálice, anunciar a morte do Senhor até que venha. Irmãos, como ministro da palavra de Deus, ordeno que a igreja participam e se alegra no Espírito Santo de Deus. Poderes participar. Orianda na bassunicanda. Aleluia. Se nós a ti confessamos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoa, glorificas também a Jesus. Meus amados irmãos, deu um branco aqui, né? Mas Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Amém? Glórias a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Meus amados irmãos, vamos resta nós se despedir e agradecer ao Senhor por este momento. Glórias a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Que o Senhor possa abençoar, aleluia, este começo de semana, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Querido, mas antes, aleluia, de nós estar encerrando, eu quero pedir a ajuda dos irmãos, a adoração dos irmãos, o esforço dos irmãos. Você que é dizimista, não deixe de dizimar, irmão. Aleluia. Embora a igreja, aleluia, tenha uma dívida, aleluia, comum à igreja lá de Luiz Alves, até ela, aleluia, ela se manter, aleluia, a gente ajuda lá, pagando aluguel por seu dízimo, sua oferta, irmão. Aleluia, ficaria feio se nós não conseguirmos pagar lá, sabendo que nós temos dizimistas. Aleluia, dizer que nós temos que parar o trabalho. O trabalho está uma bênção, glória a Deus. Obreiros, já tem obreiros ajudando o Cristo, membros, né, glória a Deus. Pessoas que estavam afastadas, né, glória a Deus, voltaram para Jesus, glória a Deus. E assim por diante. Então, Deus está abençoando em nome de Jesus. É um bairro, aleluia, que realmente é carente, aleluia. Então, vale a pena, aleluia. No culto de missão, irmão, presta atenção. No culto de missão, você que pode ajudar, aleluia, com a sua cesta básica. Essa cesta básica a gente vai enviar lá para a cidade de Luiz Alves para que ajudar aquelas pessoas carentes no bairro que tem atrás ali, aleluia, que estão, né, aleluia, frequentando a igreja, também pessoas, aleluia, que têm necessidade. Amém, irmão? Glória a Deus. Então, aleluia, que Deus possa sim abençoar. Lembra, irmão, que o pastor Adriano, ele não foca, aleluia, nisso aqui não, irmão. Mas quando há uma necessidade, aleluia, eu peço em nome de Jesus, porque a Bíblia diz que nas vossas necessidades confessais aos santos. Amém? Glória a Deus. Não vou pedir lá para o político, né? Glória a Deus. Mas assim para vocês, irmãos. Amém? Então abra o coração para a obra do Senhor e Deus irá multiplicar. E você que tem dizimado, você que pode, aleluia, e você que não pode, não fica triste. A melhor é a sua presença na casa do Senhor. Mas se Deus tem te abençoado, você quer ver prosperidade, você quer ver Deus agir, irmão, aleluia, abre o coração para a obra do Senhor. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Glórias a Deus, glória a Jesus. Oramos e agradecemos ao Senhor. Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, pelo poder da Tua palavra, Senhor Deus, eu peço, meu Deus, que o Senhor abençoe cada um, Senhor Deus. Abençoa a nossa igreja na cidade de Luiz Alves, Senhor Deus, na direção do presbítero Cristo, Senhor Deus.
Abençoa cada irmão, Senhor Deus, que vieram no culto de Santa Ceia. Que o Senhor possa dar um começo de semana abençoado. Cubra de bênção, cubra de vitória, Senhor Deus. Leva os teus filhos em paz, guardando e livrando de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Diga comigo, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dá paz. Se Deus é por nós, Quem será?